Então, essa apresentação de hoje é resumo conceitual da noção de agentes, que hoje em dia é extremamente popular, praticamente sinônimo dessas LLMs. O que eu escolhi para começar foi um survey bem recente sobre agentes baseados em LLMs. Eu vou apresentar só a parte de metodologia desse paper daqui. Depois eu peguei três exemplos tirados daqui que ilustram como é que a gente pode implementar alguns aspectos de agentes de uma forma, na verdade, surpreendentemente simples. O survey que eu estava comentando é esse daqui. Esse survey tem um número pequeno de citações, porque ele foi publicado tem 2 meses, eu acho, mas ele tem um número surpreendente de referências. Esse resumo só referencia 329 outros papers. É uma quantidade absurda de trabalho que eles tiveram para preparar o survey. Então, desses 329, eu escolhi três para comentar em um pouco mais detalhe com vocês, que é o React, que é bastante popular. Esse aqui é o paper original do React, tem um bom número de citações. Depois, um exemplo de um tipo de agente específico e um segundo tipo de agente baseado na ideia de autoavaliação. Esse assunto tem muita coisa dentro da documentação do LangChain, em particular uma implementação do React. Na verdade, é um framework baseado na ideia de React e dois cursinhos dentro do LangChain. O LangGraph faz parte dessa documentação daqui. Tá? E tem aqui várias outras citações. Esse survey aqui é um pouco. Esses dois surveys aqui são um pouco menos detalhados do que eu escolhi para apresentar para vocês. Então, o que está em cinza nós vamos cobrir, o que está em azul e preto é o assunto dessa apresentação. Então, a ideia de agentes é uma ideia bastante antiga. O professor Lucena, acho que há 25 anos atrás, trabalhava em sistemas multiagentes, então tinha uma série de frameworks para você implementar sistemas multiagentes. O que tem de diferente hoje em dia, que torna esse assunto, de novo, bastante atrativo, é que a gente pode usar umas LLMs para implementar literalmente o modelo do mundo. Um problema de agente é que o agente tem que olhar para o mundo, para uma representação da realidade e tomar alguma decisão, executar alguma ação. Então, o problema dos frameworks antigos era exatamente como é que a gente implementava essa representação do mundo e essa raciocínio de como um agente pode ou não executar naquele momento. Com as LLMs, isso que eu acabei de falar se tornou bastante mais simples. O motor de raciocínio do agente é a própria LLM. E dependendo do quanto do quão sofisticado a gente é, a representação do mundo é a própria área de prompt da LLM. Se não couber na área de prompt, a gente tem que jogar eles para alguma outra representação externa e a LLM buscar nessa representação externa o que interessa para tomar alguma decisão. Então, a grande diferença é que é muito mais fácil hoje em dia implementar essa ideia de que o agente olha o mundo, toma uma decisão de executar uma ação ou não, e o resultado da ação modifica o mundo. Isso é muito mais fácil de implementar com a ideia das LLMs. Então, essa é a grande diferença, né? Bom, o resto é mais ou menos a mesma coisa que existia antigamente. Os agentes tipicamente falam entre si, trocando mensagens. Tem um modelo para troca, um protocolo para troca de mensagens chamado MCP, que por acaso eu não vou falar nesse curso, mas que é alguma coisa que está em moda, que complementa essa arquitetura de agentes. É,
Depois tem a noção de ferramentas. Ferramentas são é, implementações ou aplicativos, ou o nome que vocês queiram dar, que atuam sobre o mundo externo. Então, você pode ter uma ferramenta que busca informação, uma ferramenta que atualiza o banco de dados, e por aí afora. Pode ter uma ferramenta que atua no mundo externo de fato. Então, a gente pode chamar ferramentas para executar alguma coisa no mundo externo e modificar a representação do mundo externo que o agente tem acesso, né? E é claro, essa representação do mundo externo reside em alguma coisa que a gente chama de memória, que, como eu falei, pode ser simplesmente a área de prompt da LLM, se você não precisar de muita coisa, ou você tem que jogar isso para alguma estrutura de dados externa, e depois a LLM tem acesso. Então, tudo isso daqui é essencialmente a mesma coisa que existia há 25 anos atrás, exceto que o motor de inferência do agente é baseado numa LLM. O resto é a mesma coisa. Só que isso fez toda a diferença do mundo, tornou muito mais fácil implementar agentes. Uns exemplinhos que eu vou dar no final, vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim a gente tocar o barco nessa área de agentes baseados em LLMs. A gente tem uma diferença fundamental de workflow, e isso é importante que a gente tenha em mente, né? Um workflow é alguma coisa que você pega uma sequência de agentes, então uma sequência de ferramentas e pré-programa como é que aquelas ferramentas vão interagir entre si. Então, é um workflow, né? Uma coisa que é um grafo, os nós são as ferramentas ou os agentes e as arestas significam como essas coisas estão estruturadas. A noção de agente é muito mais flexível, né? Um agente interage com o mundo externo e modifica o mundo externo, e quando você tem um sistema multi-agente, significa que eles vão estar olhando para o mesmo mundo externo e tomando ações que modificam esse mundo. Então, a grande diferença é que nos workflows, a estrutura é fixa, é definida por um workflow, em oposição a gente que não tem necessariamente uma estrutura fixa, pode ser mais geral. O LangGraph tem um pouco, mistura essas duas coisas, como o Eduardo vai falar na quinta-feira que vem. Bom, dito isso, esse survey aqui, ele apresenta várias coisas interessantes. Ele tem uma parte razoável dele que é sobre metodologia de construção de agentes, uma que é sobre aplicações de agentes, como é que você testa agentes. Então, o paper tem 4 grandes partes, e eu vou apresentar aqui para vocês um resumo apenas da parte metodológica, para a dimensão metodológica. Então, os autores pegaram aqueles 326 papers que eu comentei com vocês e dividiram nessas 4 grandes áreas. E na área de metodologia tem um grande número de papers, de novo, organizados segundo algum critério. Então, eles agruparam a literatura de agentes do ponto de vista de metodologia em construção de agentes, na dimensão de construção de agentes, como é que os agentes colaboram entre si e como é que os agentes evoluem. Então, os papers que eles analisaram, do ponto de vista de metodologia, são classificados nessas 3 grandes áreas. Então, o que é a construção de agentes? Bom, na verdade, como é que são os componentes de um agente. Então, você pode ter o perfil do agente, os mecanismos de memória, mecanismos de planejamento incorporados dentro do agente e como é que as ações são executadas. Da parte de colaboração, você tem 2 grandes vertentes, ou a colaboração entre os agentes ele é centralizada, vocês têm um agente que coordena tudo, ou pode ser mais democrático, digamos assim, onde a cooperação não tem um agente orquestrador. E, é claro, pode ter uma mistura das 2 coisas. A parte mais interessante, no final das contas, é a questão de evolução dos agentes. Você pode ter agentes que, se
analisam o comportamento dele próprio e tenta otimizar alguma ação ou outra. Isso pode acontecer dentro de um agente por conta própria, como se ele fosse isolado dos outros, ou pode ser um sistema multiagente que tem o mesmo comportamento de evolução por, digamos assim, introspecção, né? Autoanálise do que está acontecendo. Ou você pode ter interferência externa que empurra o agente para um lado para o outro. Então, essa última parte aqui é um pouco mais misteriosa. Eu vou apresentar um exemplo de evolução de agentes no final dessa apresentação, né? Então, dadas essas três grandes áreas, a gente agora pode falar um pouquinho sobre como dentro dessa área eles organizaram nessas coisas que estão em roxo aqui. Eu estou falando dos autores desse survey aqui. Tá? Então, a questão de definir o perfil do agente é como, na verdade, você definir quais são os parâmetros de entrada do agente. De uma forma bem grosseira, no fundo, é isso. Você inicializa o agente com uma coleção de parâmetros definidos, provavelmente de forma manual, e aí o agente passa a atuar naquele ambiente que ele foi imerso. Agora, tem uma outra, em oposição a isso, tem uma outra questão que ele chama a atenção, quando os parâmetros, o perfil do agente ele não é fixo, estático, mas ele é alguma coisa dinâmica que pode ser gerada automaticamente. Isso aqui é um pouco estranho, mas no fundo o que eles estavam tentando acomodar aqui eram agentes que simulavam algum comportamento do meio externo, por exemplo, comportamento de uma multidão quando, enfim, na festa de final de ano. Então, cada agente iria representar uma pessoa, um grupo de pessoas. Como é que você faz isso? Na verdade, é o mesmo agente que você instancia, inicializa ele com parâmetros diferentes. E aí tem um mecanismo automático para inicialização desse bando de parâmetros. Então, isso aqui tem mais a ver com a ideia de usar agentes para simular algum comportamento. Tem alguns papers interessantes nesse survey que usam essa estratégia para implementar uma determinada aplicação. Mas o normal é você ter um perfil definido que quando o agente começa, você, bom, instancia os parâmetros do agente com aquele perfil. Então, por isso é que tem essa dimensão de como é que o perfil do agente é definido. Os mecanismos de memória são mais interessantes. Como eu comentei, você pode imaginar que a própria área de prompt da LLM atua como uma memória de curto prazo para os agentes. Isso é bem evidente quando você tem um agente que simula um diálogo com o usuário, ou que controla o diálogo com o usuário. Se o diálogo não for uma coisa muito grande, ou cobrir um período de tempo muito grande, você pode armazenar ou guardar todas as interações entre o agente e o usuário dentro da própria área de prompt da LLM. Como essas LLMs hoje em dia têm uma área de prompt muito grande, isso é uma maneira bem prática de você implementar a memória do agente, ou do sistema de agentes. Em oposição a isso, você pode imaginar que você ou quer persistir a interação de um usuário com um agente, terminou aquela sessão, dia seguinte, o usuário vai lá, abre uma nova sessão, e aí você gostaria de continuar a sessão do dia anterior. Então, você persistiu a sessão, dia seguinte você inicializa o agente com a sessão do dia anterior. Ou então você quer guardar de alguma forma, a interação com o usuário é tão grande que não cabe na área de prompt. Por exemplo, você quer guardar todos os resultados intermediários de uma pesquisa em cima do banco de dados que o usuário está fazendo ao longo da sessão dele. Se isso não couber na área de prompt, ou tu começar a congestionar muito a área de prompt, você pode jogar isso para uma área externa. E aí tem algumas técnicas sobre como é que você organiza essa memória externa dos agentes. Pode ser uma coisa parecida com o que a gente viu
quando eu falei de RAG aqui, você joga tudo para a memória secundária e indexa isso fazendo o embedding dos termos e guarda isso num banco de dados vetorial. Então seria um long-term memory, o que era bem útil ou bem importante quando as áreas de prompts das LLMs eram pequenas. E a última coisa que vocês podem ter é imaginar que você tem um grande grafo de conhecimento externo que os agentes acessam. É como se você tivesse o conhecimento do mundo embutido dentro dos parâmetros da LLM, uma parte do conhecimento do mundo sendo a área de prompt da LLM, e um grande grafo de conhecimento organizando os dados ou a informação sobre um determinado domínio, né? Então, o short e o long term memory são apenas vertentes, basicamente a mesma coisa, a questão de saber se cabe ou não cabe na área de prompt. Isso aqui é um pouco diferente. Isso aqui é realmente você imergir o agente ou projetar o agente para trabalhar num determinado domínio e ter uma maneira de descrever o domínio através de um grafo de conhecimento. Tá? Então, tem papers bem interessantes em todos esses três assuntos aqui. O React, que eu vou falar no final, na verdade é um exemplo de um short-term memory agent, ou de uma maneira de organizar short-term memory de um agente. A outra questão que aparece com agentes de uma forma bastante clara é a questão de planejamento. Os workflows que eu comentei antes, essa, essa ideia aqui, você não tem propriamente nenhum planejamento. Os agentes já estão pré-organizados de uma determinada forma. O que a gente está chamando a atenção aqui é que você pode começar a disparar ou inicializar agentes diferentes de acordo com a tarefa que você tem em mente. Se você tem uma tarefa que pode ser decomposta em subtarefas, você pode decompor a tarefa, um agente controlador pode decompor a tarefa em subtarefas e designar uma subtarefa a um outro agente. Então, a estrutura dos agentes e da maneira com que eles vão colaborar para resolver a tarefa é quase como uma coisa hierárquica resultante dessa estratégia de decompor a tarefa, né? O divide and conquer por trás do mundo dos agentes. Tá? A outra questão, que é muito mais flexível, é você ter um sistema multi-agente que os agentes conversam entre si para executar uma determinada tarefa ou atingir um determinado objetivo. Então, um agente pode dar feedback para outro agente sobre qual foi a tarefa que ele executou, se ele pode executar, não pode executar, enfim. Então, a estrutura da coordenação dos agentes para resolver determinada tarefa não segue uma estrutura hierárquica, digamos assim, bem comportada, é uma coisa um pouco mais anárquica. E, de novo, tem uma quantidade interessante de papers analisando como é que a gente pode organizar essa colaboração entre os agentes de um sistema multi-agentes para determinadas tarefas. Então, tudo isso daqui é bastante abstrato, mas vale a pena a gente olhar o survey para depois escolher um outro paradigma dentro desse ideia que seja discutido por um dos papers que eles analisaram. É importante que o survey seja bem recente, porque é uma área que todo dia tem um paper novo sobre agentes. Então, se vocês pegarem um survey do ano passado, ele já vai deixar de lado, já não vai ter coberta tudo que aconteceu nos últimos meses de interessante nessa área. Bom, a outra questão inerente a agentes é a questão do uso de ferramentas, né? Um agente toma uma certa decisão, ou chama a LLM para tomar uma decisão, e aí chama uma determinada ferramenta para fazer
uma determinada ação. Então, no final das contas, a diferença entre agentes e ferramentas é que a ferramenta é de fato aquilo que atua, entre aspas, no mundo, na representação do mundo do agente. E o agente, no fundo, tem esse papel de decidir o que fazer, ou decidir que ferramenta usar. E essas ferramentas podem ser coisas bem abstratas, como nos exemplinhos que eu vou mostrar para vocês lá do React, coisas que têm a ver com acessar banco de dados, atualizar banco de dados por aí afora, ou podem ser mesmo ferramentas que atuam no mundo externo, quer dizer, ferramentas que têm uma consequência física no mundo externo. Tá? Bom, então isso aí foi 5 minutos para a gente cobrir a coisa essencial de como é que a gente constrói um agente de um ponto de vista extremamente abstrato, e essa construção classificada em 4 grandes vertentes. E aí vem o segundo ponto aqui bem interessante, que é a questão da colaboração entre os agentes. Então, como eu comentei, você pode organizar um sistema de agentes e as ferramentas envolvidas é, nas chamadas dos agentes de uma forma hierárquica, né? Você tem um agente controlador são uma coleção de ferramentas, ou decide qual ferramenta ou ferramentas ele precisa acionar para implementar determinadas ações. E o agente controlador pode ter uma hierarquia de agentes controladores, simplesmente decompondo a tarefa. Então, isso aqui é uma questão bem simples, né? A segunda forma é você ser menos hierárquico e mais democrático, digamos assim. Você tem um conjunto de agentes que compartilham, vamos chamar assim, uma mesma representação do mundo, e esses agentes, então, colaboram entre si, trocam mensagens entre si para representar para implementar uma determinada ação, né? Então, são 2 coisas bem distintas. Uma é bem estruturada e hierarquicamente, né? E a outra é uma coisa que é mais fluida. Nota que aqui eu desenhei um gráfico, aqui eu desenhei um gráfico, mas esse gráfico pode não ser pré-definido, né? O LangGraph, no fundo, é um grafo pré-definido com as arestas condicionais, mas não precisa ser necessariamente assim. O Pydantic AI é um pouco diferente, mais próximo da ideia de você ter uma colaboração descentralizada. Então, 2 segundos sobre colaboração de agentes. E a questão de evolução de agentes é a mais divertida de todas, né? Você pode imaginar que os agentes têm alguma noção de aprendizado ou de supervisionamento dele próprio. Então, um dos exemplos que eu vou apresentar aqui daqui a pouco é a implementação de um agente que faz autossupervisão e autocorreção. Na verdade, eu vou apresentar um agente categorizado aqui. Então, no fundo, isso aqui são aspectos onde você embute alguma noção de aprendizado, entre várias aspas, dentro do próprio comportamento do agente, né? E isso torna, digamos assim, a implementação do agente muito mais interessante. Um exemplo que eu vou dar daqui é bastante interessante. Essa classificação aqui, do jeito que ela está escrita, é como se um agente tivesse essa capacidade de aprendizado ou de otimização por conta própria. Se você imaginar que isso aqui se aplica também quando você tem uma coleção de agentes, aí a gente cai nessa outra classificação que seria a evolução colaborativa de um conjunto de agentes. É,
O segundo exemplo que eu vou dar de agentes, eu acho que cai, se não me engano, nesse caso daqui, que você tem dois agentes trabalhando na solução de um problema e eles conversam entre si para chegar a alguma conclusão sobre a solução do problema. É, bom, isso tudo é bem abstrato, né? A gente teria que descer a fundo em cada um, ou pelo menos pegar um exemplo de cada um desses casos e discutir em detalhe. Só que se vocês olharem para cá, né, é um número razoável. Eu ia passar umas 2 horas falando de exemplos específicos, então fica nessa coisa mais abstrata, né? E a última coisa é quando você tem a evolução do agente ou do sistema multiagente sendo governada ou influenciada por um meio externo. Então, de novo, é a ideia de você ter um knowledge graph que atua por trás dos agentes e que, de alguma forma, os agentes lançam mão para atualizar as políticas de comportamento deles. Tá? Então, é só uma pincelada sobre esses vários aspectos dos agentes. A parte mais divertida da nossa discussão hoje é pegar exemplos específicos desses agentes, segundo essa organização genérica do Survey. O primeiro que eu peguei é um bastante popular. Vocês ouvem falar do React toda hora, e o que eu vou falar aqui eu chamei de React clássico, que é a versão original que foi publicada nesse paper daqui. Esse paper daqui não é novo, 2023, posterior ao ChatGPT, mas já tem 2 anos, né? Mas ele tem um grande número de citações. Esse paper aqui teve uma bastante influência. E existe uma implementação de um framework criado à luz do React dentro da documentação do LangChain. Aqui é uma implementação dessas ideias daqui. Agora, a ideia do React é bem interessante. É como se o agente. O que o agente faz? O agente chama uma ferramenta para tomar alguma ação e observa o que essa ação faz. O que o React introduz é a noção de um thought, um pensamento. Isso aqui é um termo bastante estranho, né? A gente colocar dentro do contexto de agentes, mas talvez dentro do contexto de LLM não seja tão estranho assim. Então, o agente pensa, entre várias aspas, qual ação ele tem que tomar, ele toma uma ação. O que é tomar uma ação? É chamar uma ferramenta, observa o comportamento da ferramenta, quer dizer, a ferramenta altera a representação do mundo dele, e ele aí pensa o que ele tem que fazer de novo, ou o que ele tem que fazer no próximo passo, que pode ser terminar, ou chamar outra ferramenta, ou chamar aquela mesma ferramenta, né? Então, o ponto central é o que o pessoal que bolou o React chamou de pensamentos, de thought. Isso é uma coisa um tanto misteriosa, mas acabou sendo popularizada dado o interesse em criar agentes segundo o React. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo que eles colocam no paper deles, que remete a algumas coisas que a gente já viu em algumas aulas atrás. Então, aqui são uma, duas, três, quatro maneiras de responder essa pergunta aqui. Né? A pergunta é, além do Apple Remote, né, o controle remoto da Apple, né, que outro aparelho poderia controlar o Apple Remote, além do Apple Remote, aliás, desculpa, que outro device, né, poderia controlar o programa para o qual
o Apple Remote foi originalmente projetado. Então, esse troço aqui é meio confuso. Então, você tem um Apple Remote, tem alguma coisa, um programa que não é mencionado nessa pergunta, que era o programa que era controlado pelo Apple Remote, né? E a resposta dessa pergunta aqui é o que mais poderia controlar aquela mesma coisa para o qual o Apple Remote foi projetado. Bom, o exemplo que eles dão bom, ok, se você não fizer nada em responder isso, digamos que a resposta seja o iPod. Você se lembra, o iPod existiu durante um bom período e era bem popular. Só que essa resposta está errada. O Chain of Thought é uma daqueles estratégias de prompt que eu falei há algum tempo atrás, que você para, entre aspas, para pensar na resposta. E você tenta pensar na resposta passo a passo. Então, esse Let's Think Step by Step, não sei se vocês lembram, no final da apresentação do Chain of Thought, eu disse, olha, se você quiser forçar a LLM a seguir o Chain of Thought, basta escrever essa frase, Let's Think Step by Step. Nessas LLMs um pouco mais recentes, você nem precisa fazer isso, porque a ideia de seguir passo a passo já é embutido no próprio treinamento da LLM. Então, o R1 do DeepSeek, o GPT-5, o Gemini, todas essas mais recentes, elas seguem a ideia de dar uma resposta seguindo um raciocínio passo a passo. Tanto que você pode desligar isso se você não quiser gastar tokens e centavos de dólar com a ideia de seguir passo a passo. Então, essa 1A é uma resposta direta, está errada. Forçando a LLM a seguir um chain of thought com essa pequena frase aqui, o thought o Apple Remote originalmente projetado para interagir com o Apple TV. Então esse programa daqui, na verdade, é o Apple TV. E o Apple TV pode ser controlado pelo iPhone, iPad, iPod, iPod Touch, não o iPod é mais bobinho, né? Então a resposta, segundo esse raciocínio que está em vermelho aqui, então a resposta a essa pergunta aqui seria todos esses objetos aqui, o iPhone, o iPad e o iPod Touch. Mas isso está errado. Bom, então isso aqui é direto, o chain of thought, as respostas estão erradas. O terceiro exemplo que tem aqui é o act only. Bom, o que é o act nesse contexto que a gente está falando? A ação, daqui a mais a pouco eu vou falar quais são as ações no contexto desse exemplo, mas a ação aqui seria pesquisar, né? Então, a primeira ação seria descobrir o que é o Apple Remote. Então, Apple Remote is a remote control, blá, blá, blá. Nesse blá, blá, blá aqui, que é essa frase aqui, né? Então, a frase que está aqui nos três pontinhos é o Apple Remote foi originalmente projetado para controlar o Front Row Media Center. Então, esses três pontinhos, na verdade, é o Front Row Media Center. Mas o que é o Front Row? Então, a segunda ação, vamos pesquisar, fazer um search do que é o Front Row. Bom, aí aqui depois eu vou explicar melhor. Se ele não conseguir descobrir o que é o Front Row, um assento da frente, ele pode fazer uma pesquisa, isso é um pouco mais específico. Eu quero o Front Row Media Center Program. Então, é o software que é chamado de Front Row. Então, essa pesquisa aqui dá errado, porque simplesmente eu estava procurando um Front Row num outro contexto. Aqui eu posso pesquisar de novo um Front Row, que na verdade é um software. Então, o Front Row, aí tem uma explicação. O que é o Front Row? Front Row é um Discontinued Media Center Software, blá, 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 blá. Então a resposta seria o Front Row, mas isso está errado.
O que o React faz é alguma coisa mais sofisticada do que o Chain of Thought. Então, se eu estou perguntando se alguma coisa além do remote, o Apple Remote, então vamos primeiro procurar saber o que é o Apple Remote. Então, o primeiro thought que o React faria eu preciso pesquisar o que é o Apple Remote e descobrir um programa, né? Um programa que o Apple Remote foi originalmente projetado para interagir. Então, a pesquisa é Apple Remote. I need to search Apple Remote. Então vem a resposta. O Apple Remote is a remote control introduced blá blá blá, e originalmente projetado para controlar o Front Row Media Center. Ah, então apareceu aqui o Front Row. Bom, então o thought número 2 então, isso aqui é a resposta do primeira pesquisa. Então eu preciso agora pesquisar o que é o Front Row, para saber quais são as outras coisas que podem controlar o front row, que é a pergunta original. Aí, de novo, pesquisa sobre o front row. Bom, aí tem várias opções aqui que ele procura isso aqui pesquisando lá na Wikipedia, né, no exemplo que por trás disso tem a Wikipedia, né? E aí eles descobrem que esse front row aqui direto, não tem nada acerca dele, mas tem o Front Row Seek to Earth, Front Row Motorsport e o Front Row Software. Ah, então, nada disso aqui não consegue descobrir nenhuma informação sobre isso. Então, o terceiro thought é descobrir o que é o Front Row Software. Né? As duas primeiras pesquisas do Front Row Seek to Earth e Front Row Motorsports falham. Então sobra a terceira. A terceira é o que é o Front Row Software. Então, vamos lá pesquisar Wikipedia, esse search azulzinho é pesquisa na Wikipedia, né? Saber o que é o Front Row Software. Aí Front Row, do lado, Media Center, no fundo é o que a gente já tinha visto aqui. E aí, vem a observação. Dessa informação que está aqui, ele consegue, o agente aqui consegue descobrir que o software front row é controlado pelo Apple Remote, que é isso que está aqui, né? E por conjunto de keywords, né? Aquela história que você usa Ctrl Shift, não sei o que, né? Então a resposta deve ser o keyboard function keys, essas function keys aqui do keyboard. Então, a resposta a essa pergunta daqui são os function keys do keyboard, que é uma resposta correta. Agora, a pergunta esse exemplo aqui faz sentido, né? Eu dando para vocês, parece uma coisa interessante. A questão é como é que o React forçou a LLM a ter esses passos todos. Nota que no Chain of Thought nós tínhamos lá uma série de exemplos. O Chain of Thought tinha duas implementações que eu mostrei para vocês. A primeira, que é original, é simplesmente você dar exemplos do que é o Chain of Thought e mandar a LLM resolver alguma coisa baseado naqueles exemplos que eu dei. Depois eu fiz uma segunda observação bem trivial, que no fundo esquece os exemplos, basta dizer para a LLM let's think step by step. Então, um condom, a varinha mágica para forçar o chain of thought foi let's think step by step. Mas isso é a segunda versão. A primeira dá os exemplos. Então, no fundo, a implementação original do React para forçar a LLM a fazer isso aqui é dar exemplos do que é o Reason in Act Paradigm. Então, isso aqui não aparece, isso aqui é o que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui a LLM gerou porque eu dei exemplos para a LLM do que eu estava entendendo com reasoning and acting. Pode parecer estranhíssimo isso, mas é exatamente assim que o React foi implantado originalmente. Da mesma forma que o Chain of Thought tem um comportamento
inesperada até certo ponto. Você simplesmente passando exemplos para a LLM e a LLM se comportar num chain of thought, né, raciocinar passo a passo, eu posso forçar, forçar não, posso induzir a LLM a ter esse comportamento de reasoning and acting, thought and action, dando exemplos para ela do que eu quero dizer com react. É exatamente assim que funciona, espantosamente. Tá? De uma forma genérica, e aí é que eu acho que esse paper se tornou bem popular, é o seguinte: é, um agente ele observa o contexto e toma uma ação. Isso é o paradigma básico do agente. Então, se vocês observarem o trace do que a gente está fazendo, é uma sequência de observações e ações, onde a observação define ou induz qual é a ação que tem que ser tomada. Essa observação induz uma ação no contexto dos agentes governados por LLM na verdade, uma chamada para LLM. Mas no final, do ponto de vista que a gente está fazendo, é uma sequência de observação-ação. Então, o que o agente precisa implantar, ou descobrir, ou se adaptar, é uma política de que a ação A vai ser realizada quando eu tiver o contexto C. Então, dado o contexto C, induz a ação A. Então, é isso que o agente tem que implantar. Só que nem sempre isso aqui é tão óbvio assim. Aqui, um contexto era essa pergunta. O que o agente tinha que fazer? Descobrir qual é a resposta dessa pergunta. Não é o iPod, é esse keyboard function keys. Tá? Então, quando a coisa é muito complicada, e aqui ficou bem complicado, porque tinha que descobrir o que é o Apple Remote, o que o Apple Remote controlava, o front row, e o que mais controlava o front row, que eram as function keys do seu teclado. Bom, essa sequência aqui é mais confusa do que a sequência do chain of thought. No entanto, essa setinha aqui é essencialmente dizer se o contexto é que o Apple Remote controla, a ação é vamos procurar o que ele controla. Isso não é simples às vezes. Então, o que eles bolaram foi o seguinte: isso é o que eu acabei de explicar. O que eles bolaram é o seguinte: o que é o thought? Na verdade, thought é simplesmente uma outra ação. Então, o conjunto de ações é aquilo que as ferramentas implementam, pesquisa, atualiza, sei lá, o que for. Então, eu vou incluir nesse conjunto de ações é, as sentenças que o nosso espaço de linguagem natural permite enunciar. Quer dizer, na verdade, o L são todas as sentenças possíveis numa linguagem natural. Tá? Então, uma ação nesse espaço, na verdade, uma ação é uma sentença em linguagem natural, uma afirmação em linguagem natural. E eles estão chamando, e os autores do React chamaram essas ações nesse espaço abstrato que corresponde às sentenças de linguagem natural de pensamentos, de thought. Bom, tá bom que eles chamassem de thought, mas digamos, começa a você puxar para um lado como se a LLM raciocinasse. A LLM não está raciocinando nada. Ela está simplesmente produzindo uma sentença. Então, o que acontece agora é que aqui você pode, através dessas passos de thought, induzir uma determinada ação. O thought aqui eu não sei o que é o Apple Remote. Então, a ação é pesquisa web remote. Então, o que acontece aqui é que eu estou induzindo a LLM a buscar mais informação
através daquele comando search. E o que o search alguma coisa eles chamam de TOS. Bom, por exemplo, naquele exemplinho que eu estava falando, é, os TOTs seriam todos esses estão escritos aqui. Os TOTs 2 e 4, esse e esse daqui, tá? Eu estou extraindo mais informação que eu preciso para responder a pergunta. O TOT número 3, esse aqui, é uma outra questão. O TOT número 3 eu não encontrei o que é o front row, mas eu procurei o front row direto na Wikipedia. Eu não coloquei o front row software. Então, eu descarto procurar na Wikipedia front row por si só e procuro na Wikipedia as outras alternativas que tem de entrada de algum termo na Wikipedia, algum verbete na Wikipedia que começasse com front row. Front row o quê? Front row seat to earth, front row motorsport ou front row software. Então tem 3 entradas na Wikipedia onde o termo front row aparece. Então o meu search tem que iterar sobre essas 3 entradas até descobrir alguma coisa que interessa. E alguma coisa que interessa é esse resultado de dizer o seguinte: olha, não encontrei o front row, esse aqui. Então eu vou procurar esse e finalmente o verdinho aqui, para continuar o meu raciocínio. Então, o thought pode significar buscar mais informação, pode significar extrair informação de dentro do que eu já sei, que é a observação anterior, e ou recuperar de algum erro. Isso aqui parece extremamente sofisticado, mas se vocês lerem o paper do React, isso aqui é bem interessante, porque se você não sabe alguma coisa, você para pensar, bom, se eu não sei isso aqui, eu vou procurar mais informação. Ou se eu não conseguir descobrir informação, vou procurar alguma coisa parecida com o que eu estava procurando, para ver se eu consigo descobrir algo de interesse. Então, esse thought aqui é meio que refletindo o comportamento humano quando você não consegue encontrar informação ou quando você não tem informação suficiente para responder a resposta. E o thought corresponde a essa introspecção do que tem que ser feito. Esses termos antropomórficos, né, eu não gosto nem um pouco, que parece que a LLM é dotada de algum raciocínio profundo. Não é nada disso, é simplesmente gerar o próximo token, colocar no prompt e gerar o próximo token, só isso. O comportamento é que está sendo interpretado de uma forma antropomórfica, como se ela estivesse tentando imitar um ser humano. Tá? Bom, aí tudo que a gente falou até agora parece uma coisa assim do arco da velha mirabolante. Como é que eles puseram isso para funcionar? Esse paper do React, com 4.000 referências, metade do paper são experimentos. Bom, experimento significa que você colocou essas ideias no computador, digamos assim, programou uma LLM ou passou em prompts da LLM. Como é que eles fizeram isso? Simplesmente criando exemplos. Não centenas de exemplos, meia dúzia de exemplos. Então, o que eles estavam. Lembra que o paper é de 2023, né? 2023 já tinha sido publicado aquele paper que eu comentei com vocês, que é bem importante, que é o LLMs is a Few Shot Learner, uma coisa assim, dizendo que se a gente passar uns poucos exemplos do que a gente quer, a LLM consegue resolver aquela tarefa. Então, os poucos exemplos que eu preciso passar, nota que eu quero que a LLM produza alguma coisa parecida com essa. Então, os poucos exemplos que eu tenho que passar são coisas parecidas com isso. Não passa assim meia dúzia de exemplos e digo, me resolve isso aqui, e aí a LLM vai usar os exemplos para tentar fazer uma mímica daqueles exemplos para responder a minha pergunta. Igualzinho o Chain of Thought, só que agora é mais complicado.
Então eu tenho que encontrar uns exemplos. Só que não é encontrar exemplos, eles fizeram à mão. Para determinadas situações, eles criaram exemplos onde a única observação interessante é que, em alguns exemplos, eles tiveram que colocar mais ações, thoughts in actions, né, mais situações parecidas com essa daqui. Em outras, era uma coisa mais simples, ele precisava, dentro do exemplo, colocar menos thought action pares, né? Bom, é, agora vamos tornar isso aqui mais concreto, para desmistificar mais ainda o que é o React. Então, eles usaram dois exemplos, eu vou pegar aqui só um, que seria de um banco de dados de perguntas e respostas, esse benchmark aqui de perguntas e respostas, em cima da Wikipedia. Então, tudo que a gente tem é um monte de perguntas e as respostas esperadas e a Wikipedia por trás. Então, o que eu quero é que a LLM, dada a pergunta, produza a resposta esperada. E aí eu comparo o que a LLM produziu de resposta com o Golden Standard da resposta realmente esperada, e vejo o que dá certo. E as ações? Isso aqui é o benchmark, né? Isso aqui é feito, alguém já tinha feito nesse paper aqui mais antigo. E quais são as ações? Bom, eu tenho o Wikipedia por trás, né? Então, as ações são, como nesse exemplo que eu mostrei para vocês, as ações é buscar alguma coisa na Wikipedia, procurar um verbete na Wikipedia, né? Procurar alguma coisa dentro de uma página que é a Wikipedia, da Wikipedia, né? Então, isso aqui é procurar o verbete da Wikipedia, isso aqui é simplesmente um search, dado uma keyword, procure dentro da página. E a terceira ação, que é mais trivial, é produzir a resposta. Para de procurar e produza a resposta. Então, um action space é uma coisa extremamente trivial. É simplesmente alguma coisa que fica procurando na Wikipedia. Nada mais simples do que isso. Tá? E aí, eles produziram exemplos de como é que o React deveria se comportar perante algumas dessas perguntas aqui dentro. Então, eles pegaram esse banco de dados, que tem montanhas de perguntas e respostas, pegaram só 6 exemplos, 6 perguntas ali dentro, e para essas 6 perguntas produziram algo parecido com isso. Eles produziram à mão como seria uma sequência de thought, action, observation para resolver aquela pergunta, igualzinho que está escrito, o que está aqui nessa figura. Fizeram à mão, 6, não é muita coisa, né? Então, mas aí tem uns comentários, né? Como é que eles é, produziram esses 6 exemplos, né? Uma coisa é decompor a pergunta, né? Esse exemplo lá daquele controle remoto, de certa forma, você está decompondo a pergunta, né? Bom, procurar informação dentro da Wikipedia, alguma coisa de dedução trivial, né? Ou dedução aritmética, né? Coisas simples, né? E, às vezes, reformular a pergunta, como nesse caso aqui do front row, né? Isso aqui eles tiveram que é um exemplo de reformulação da pergunta. Mas isso daqui são após o fato, né? Depois que eles inventaram 6 exemplos, eles, o que que a gente andou fazendo para criar esses 6 exemplos? A gente, enfim, raciocinou mais ou menos dessa forma daqui. E aí foram comparar o comportamento do React, dessa ideia com esse prompt bem trivial, em cima desse banco de dados aqui, desse benchmark aqui. E aí compararam com uma coisa que eu apresentei aqui. Eles compararam com um prompt que não faz nada, simplesmente pede a resposta,
um prompt que usa o chain of thought. Como é que é esse prompt? Simplesmente let's think step by step. Um prompt que forçava a procurar coisas, que na verdade é a mesma coisa que está aqui, só que você tira o thoughts do meio do caminho, né? Olha só, esse Act 1 aqui é esse Act 1, o Act 2 é esse aqui, o 3 é esse aqui. Então, você gerar os prompts para cá é simplesmente pegar o mais complicado e jogar fora tudo e ficar só com os exemplos de ações. Então, a comparação é, vai na força bruta, faz o chain of thought, simplesmente colocando aquela frase, vamos raciocinar passo a passo. E aí, o ACT é o que eu acabei de falar, e aí eles perceberam uma coisa interessante. Nos exemplos de prompt, acho que foi o último que eu apresentei, tinha uma noção de self-consistency, que você procurava várias respostas para a mesma pergunta, baixando, quer dizer, aumentando a temperatura, então você tinha respostas diferentes, você aí via qual era a resposta que aparecia com mais frequência. E aí pronto, isso era o self-consistency. Então eles fizeram uma implementação do chain of thought seguido do self-consistency. Isso é uma variante do chain of thought. Na verdade, essa variante daqui eu acho que eu apresentei também. Tenho quase certeza. Então, apresentei sim, porque era o self-consistent, que o caminho para chegar à resposta no chain of thought. Então, você aumentava a temperatura, executava o chain of thought, pedia para executar um outro chain of thought, um outro chain of thought, pegava as respostas e procurava o que tinha a maior probabilidade de ser a resposta final. Então, isso aqui a gente também já viu. Olha a temperatura alta aqui que eles colocaram. Bom, e aí, essa é uma coisa curiosa. Como parece que os resultados dele não foram lá muito promissores, eles fizeram uma gambiarra. A gambiarra é mais ou menos o seguinte: o React e o Chain of Thought têm comportamentos diferentes. Então, eles inventaram uma história de você executar o React. Quando o React não dava certo, em vez de você dar a resposta para o usuário, você chamava o Chain of Thought. Mas o Chain of Thought com essa self-consistency aqui, aquele da votação. Então, a ideia aqui é executa o React. Está dando errado? Para e chama o Chain of Thought. Ou ao contrário, se você executar o Chain of Thought e não tiver uma maioria esmagadora de respostas, digamos, isso aqui significa que menos de metade das respostas coincidiram, você chama o React. Então, esse é um ping-pong entre os dois, dependendo de como é que se comporta o primeiro deles. Então, são duas estratégias diferentes. Essas duas estratégias não são o que está no corpo do paper, o que está no corpo do paper é só o React, muito menos no corpo do paper do Chain of Thought com Self-Consistency. É um ping-pong entre as duas. E aí o resultado é interessante. Esse fever aqui é um outro dataset, que não é o que eu estava mostrando, esse aqui é o que está consultando a Wikipedia. Então, o que deu o melhor resultado não foi o React. O que deu o melhor resultado foi o React e depois chamando o Chain of Thought, esse resultado. Tá? Agora, esse resultado aqui é muito pior, é quase metade, do melhor resultado para esse challenge. Qual é o challenge? Executar as perguntas desse benchmark. Então vocês vão perguntar, mas que diabo, eu estou gastando tempo aqui com vocês para apresentar uma coisa chamada React, que tem 4.500 referências e ele é muito pior do que esse daqui? Por que isso? A questão é a seguinte: esse supervised state of the art significa o seguinte: esse alguém aqui, esse povo daqui, é, pegou um modelo e fez o fine tuning do modelo
para responder às perguntas desse benchmark aqui. Isso dá um trabalho infernal. O que eles estão mostrando é que, com uma técnica de prompt, você não faz fine-tuning de nada, só faz aquele meia dúzia de exemplos, você consegue um comportamento que não é a oitava da maravilha do mundo, mas é bem razoávelzinho. No caso do outro dataset, que eu não comentei com vocês, a resposta deles ainda é pior do que o melhor modelo existente na época, lá em 2023, mas é mais ou menos respeitado. Então, no fundo, o que eles estão comentando, ou que tentando convencer o leitor, é que essa ideia de fazer o React e implementar o React com meia dúzia de exemplos, um prompt que, na verdade, não muito complicado, dá um resultado ruizinho, mas você não precisa treinar coisa nenhuma. E aqui o resultado, nesse outro benchmark, nem tão ruizinho assim é. Tá? Então, qual é um resumo da ópera? O resumo da ópera é o seguinte: da mesma forma que o Chain of Thought era uma estratégia para a gente implementar prompts que tentava imitar como as pessoas resolvem problemas, né? Resolvendo o problema passo a passo, esse React é uma tentativa de fazer uma mímica do que as pessoas fazem para resolver problemas. Param para pensar e veem, bom, até aquele momento, qual é a informação que eu tenho? Aí você está parando para pensar. É essa informação que eu tenho. Aí o que está faltando? Ah, está faltando descobrir o que é o tal do front row. Então vamos procurar de novo na Wikipedia o que é o front row. E continua fazendo isso um certo número de passos. Então o que o React faz é tentar fazer uma mímica do comportamento de uma pessoa tipicamente acessando a Wikipedia, onde você vai gradativamente adquirindo mais informação acerca do que você precisa para produzir a resposta. Tá? É, a diferença é que o prompt para implementar isso, da mesma forma que o prompt para implementar o Chain of Thought, não é uma coisa complicada. É simplesmente meia dúzia de exemplos, literalmente meia dúzia de exemplos. Não é um programa complicadíssimo, não é nada. O prompt é um negócio pequenininho, meia dúzia de exemplos, que induz a LLM a fazer uma mímica daqueles exemplos para resolver o problema. Isso é um negócio, até certo ponto, espantoso, no sentido do poder de você dar uns poucos exemplos para induzir a LLM a resolver uma tarefa seguindo o estilo que aqueles exemplos traduzem. Tá? É interessante isso. Esse paper é bem interessante, filosoficamente interessante. Bom, eu agora vou gastar mais uns 15 minutos falando de dois outros exemplos de agentes. Esse exemplo aqui é extremamente popular, esse aqui não é tão popular assim, mas tem umas ideias interessantes, esses dois outros aqui, no meio dos 300 e tantos exemplos que tem lá nesse survey aqui. Bom, essa história do Multi-Agent Debate Refinement, ou MADR, é um exemplo de colaboração entre dois agentes. A ideia é bem interessante. Aqui tem um exemplinho. É, esse exemplo, tem a ver com corrigir. Esse é o moto, o que esse paper aqui usa essa ideia e introduz a ideia de um debate entre dois agentes, para produzir explicações mais bem fundamentadas de uma afirmação. Então, um exemplinho aqui é: a afirmação é essa que está aqui. Further research indicates atribuído falsamente a esse cara, enquanto que os usuários da web acreditam alguém chamado, aqui é Jeff não sei das quantas, aqui é o Fritz não sei das quantas, de ter compilado essa lista aqui. Bom,
O que que isso tem a ver? Será que essa afirmação aqui é falsa ou verdadeira? Como é que eu consigo, digamos assim, aumentar a confiabilidade da resposta que eu vou dar para o usuário? Eles criam dois agentes. Um agente faz o seguinte: os tipos de erro, esse paper que eu estou conversando, ele começa elencando quais são os erros típicos que ocorrem quando você vai buscar informação para passar para o usuário, tá? Então, o que esse agente aqui faz é pegar este exemplo, o exemplo de entrada, né, a explicação inicial, a resposta que você vai dar para o usuário inicial, e aí procura, numa lista pré-determinada de erros, identificar aqui, de acordo com essa lista, o que está errado. Então, a resposta do debatedor 1 é: essa afirmação tem esse erro, tem esse erro, tem esse erro, a partir de uma categorização. Então, a categorização governa o comportamento do agente 1. O agente 2 faz uma coisa mais livre. O agente 2 procura, não usa a classificação dos erros, e ele procura identificar, esse agente 2 procura identificar na afirmação de entrada o que está errado. E aí, dado essa extração de erros, tenta categorizar cada um deles de acordo com a tipologia lá que o paper definiu. Então, aqui eu primeiro pego tenho os tipos de erro e depois tento encaixar o que está escrito na entrada nesses tipos de erro. Aqui eu extraio os tipos de erro que a gente acha que está errado e depois pego cada um deles e tento categorizar. É quase que o processo inverso, um debatedor do outro. E aí tem a parte interessante. Para esse exemplo daqui, um debatedor 1, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, né? Um debatedor 1 iria produzir como análise, dizendo que, olha só, a lista que vocês me deram aqui não foi produzida por esse cara, foi produzida por esse outro cara daqui. Então, ele analisou o erro e descobriu o que está errado. Aqui é a mesma coisa, só que ele descobre que essa entidade para a qual é atribuída a compilação da lista está errada. Não foi essa entidade que produziu a compilação da lista, foi essa outra daqui. Então, os dois agentes chegaram a alguma análise da afirmação inicial. Por acaso, nesse exemplo, bem pequenininho, a conclusão que eles chegaram é a mesma que a lista inicial foi compilada por esse sujeito chamado Fritz Edmonds. Aí tem um outro agente, que é o agente juiz. Esse agente juiz pega a resposta produzida pelos dois debatedores e diz: eles, por conta própria, cada um deles, chegaram à mesma conclusão. Então, o agente juiz diz o seguinte: não preciso debater mais, eu combino a saída dos dois. E a saída dos dois, então, o juiz diz: ok, pode parar de debater, passa o resultado para um outro agente, que é o agente finalizador. O agente finalizador pega o feedback dado pelos dois agentes debatedores e produz a resposta para o usuário, que é essa daqui. Esse é um caso bem simples, onde os debatedores literalmente não tiveram debate nenhum. Eles simplesmente analisaram, descobriram um erro e isso imediatamente o agente julgador, o agente juiz, disse que, ok, eles chegaram a alguma resposta. No caso mais genérico, não é bem assim. Aí é que vem a parte, a justificativa para isso chamar de um debate. O que acontece? Você vai pegar um agente, o agente D1, passar a informação inicial, né? As evidências que você tem para essa ação inicial. Isso é alguma coisa que a gente vai ver mais adiante no curso, quando eu falo de Attributed Question and Answering, de onde é que vem as evidências, como é que a gente descobre, como é que numa LLM a gente mantém as evidências
para as respostas. Então, de qualquer maneira, eu tenho a afirmação, as evidências, né, e uma explicação dessa, o que liga a afirmação às evidências. Cada um desses agentes trata isso de uma maneira diferente, né? Lembra que esse agente aqui analisa o erro e depois produz um julgamento. Esse aqui categoriza o erro, depois produz um julgamento. Esse aqui analisa o que está errado, depois categoriza o erro e produz um julgamento, né? Então, isso é o primeiro passo. Aí você entra num loop. O agente julgador analisa o que os dois debatedores devolveram. Então, esse agente julgador, que é, na verdade, uma outra chamada, uma LLM, com outro prompt, pode decidir, não, ok, pode parar que eles chegaram a algum acordo e pula fora, ou não. Ou aí você chama de novo os agentes debatedores. Só que aí tem uma coisa interessante. O agente debatedor 1, ele pega o que ele tinha dado como saída no passo anterior e o que o agente debatedor, um outro agente, também produziu como saída. Então, um agente, quando no passo seguinte, usa o que ele próprio fez no passo anterior e o que o outro agente fez no passo anterior. E aí troca os papéis, né? Nota que o 1 e 2 está invertido aqui. E aí esses agentes debatedores produzem uma outra resposta que volta para cá e continua nessa brincadeira. E no final, quando o agente julgador, o juiz, decide que está na hora de parar, o agente final combina as duas saídas. Então, esse exemplo aqui é como se você tivesse uma passada só. O juiz, o agente juiz, já decide que, ok, podemos parar, não preciso entrar num debate. Mas isso é o caso, isso aqui é o caso mais trivial. Aí a pergunta é, bom, como é que a gente implementa essa história daqui? De uma maneira bem simples. Isso que vocês estão vendo na tela, a gente não precisa ler. Mas isso que vocês estão lendo na tela é o prompt do primeiro agente. Tudo é como se eu tivesse escrito o programa do primeiro agente. Lembra que em LLM a gente não escreve programa nenhum. A gente cria um prompt, uma descrição da tarefa que você quer e põe lá na área de contexto da LLM. Então, isso aqui, que tem, sei lá o que, umas 20 linhas, é o que você precisa explicar para a LLM fazer a tarefa de analisar a primeira afirmação, categorizar os erros e produzir um feedback. Só que aqui no final, nesse tem uma coisa entre colchetes. Isso aqui é o feedback do agente 2. Então, você passa no prompt do 1 uma descrição do que ele tem que fazer e o feedback do 2 do passo anterior. Esse passo anterior é isso aqui, ó, é o feedback do 2 passado no passo anterior para o 1, para o debatedor 1. Então, o prompt do 1 é só isso aqui. O prompt do 2 é quase a mesma coisa, só que ele recebe o feedback do 1. É quase a mesma coisa, você nota que varia muito pouco. Por que varia muito pouco? Tem a ver com isso daqui. O debatedor 1 analisa a luz da classificação, depois produz um feedback. O debatedor 2 não usa a classificação de erros, descobre quais são os erros por conta própria e depois categoriza os erros. Isso é sutil, né? Bom, então o que eu estou chamando a atenção para vocês é que o prompt que implementa isso não é alguma coisa do arco da velha, é simplesmente isso que está escrito aqui na tela, com a sutil diferença para o 2. Nota que aqui é o feedback do 1, aqui é o feedback do 2, o resto, os passos são ligeiramente diferentes, tá? E aí, isso daqui é o trace da execução com esses prompts, né? Esse exemplo aqui está truncado, né? Ele não é completo. Esse aqui é o exemplo completo, quer dizer, mais ou menos, né? Tem uns pontinhos aqui, tá? E aí nota que aqui
aqui teve um passo, o juiz disse que não tinham chegado, os dois agentes não tinham chegado a uma conclusão, então ele itera de novo. Na segunda iteração, o juiz diz, ok, chegaram a algum acordo, e aí o feedback dos dois, né? Esse aqui é o feedback do primeiro, esse aqui é o feedback do segundo, o revisor produz a resposta final. Tudo isso com esse prompt, um prompt para o juiz e um prompt para o revisor final. 4 prompts. Tá? É interessante ler os papers porque a gente começa com uma coisa que é aparentemente complicada de implantar, que seria você ter dois agentes debatedores, um agente juiz, não sei o quê, e no final das contas os prompts não são nada complicados. Os prompts são bem simples. O do Judge também. Bom, o último exemplo que eu quero dar para vocês, eu não vou entrar em detalhes, esse self-refine aqui, é desse paper daqui. Esse paper aqui é bem curioso, ele tem umas quase 50 páginas, ou por aí. Dessas 50 páginas, 15 páginas são o próprio paper, e as outras 35 páginas, mais ou menos, são exemplos dos experimentos que eles fizeram. Então, tem uma quantidade enorme de experimentos corroborando a ideia do self-refine. Mas a ideia, no fundo, é você ter a seguinte gracinha. Você começa com uma entrada e um modelo gera uma saída. Existe uma pergunta, o modelo gera uma resposta. Aí você chama o próprio modelo para analisar a resposta e dar um feedback se aquela resposta é boa ou não. E aí você passa, chama o modelo de novo, passa a pergunta, a resposta inicial, a pergunta inicial, a resposta inicial e o feedback para o modelo refinar a resposta. E fica fazendo isso um certo número de vezes. Esse troço, que é o que essa figura aqui está mais ou menos endereçando, você produz uma resposta, mas não passa para o usuário. Você pede um modelo para criar um feedback, depois o feedback é usado junto com a resposta original e a pergunta original para se refinar a pergunta original numa nova, não, desculpe, a resposta original numa nova resposta, vem para cá e fica nesse loop eterno. Bom, meio confuso isso. O mais interessante é que quem gera o feedback e o refinamento nesse paper aqui é a mesma LLM. Você usa a LLM para 3 coisas: para produzir a resposta, para dar feedback da resposta que ela mesma produziu e para refinar a resposta que ela mesma produziu à luz do feedback que ela mesma produziu. Então, o self-refine é self-refine no sentido de o próprio modelo está refinando a ele próprio, a resposta que ele próprio deu. Bem interessante isso daqui. Dos 45 páginas, 45 não, 35 páginas de exemplos desse paper, tem uma que é bem simplesinha, e eu peguei só o miolo dela, que é o seguinte: você diz o seguinte, vou pegar esse caso aqui. Você diz, gere a soma de 1 a n. Aí dá como resposta essa história daqui. Esse trecho de código aqui é uma bobagem, né? Você fica somando 1 mais 2 mais 3, blá, né? Aí você pede a LLM para analisar esse código. Aí ela vai te dizer, não, olha só, o código não é bom, porque isso aqui é produzir a soma de forma boba, né? Enquanto que a gente sabe que tem a soma da PA, que te dá direto, não precisa fazer isso. Quem descobriu a soma da PA foi o Gauss, com 4 anos de idade. É um exemplo clássico da genialidade do Gauss. Bom, isso aqui é o feedback, rosinha, que a LLM deu da própria resposta original dela. Aí você manda, diz, bom, agora, dado esse feedback,
E essa resposta original e a pergunta original produz alguma coisa melhor. Então, refine o resultado. Então, um código refinado é simplesmente computar essa forma. Aqui tem uma coisa um pouco mais sutil, que o usuário pergunta: estou interessado em jogar ping-pong. Aí ele me responde: legal, blá, blá, blá. Aí ela analisa, a própria LLM analisa essa resposta e diz: bom, isso aqui não diz muita coisa, porque não explica o que é ping-pong, não diz muita coisa. Então, é uma resposta pouco informativa. Então, a própria LLM, dado o feedback que ela mesma gerou, da própria resposta original que ela gerou, a pergunta do usuário produz uma outra resposta um pouquinho mais informativa. Esse exemplo é meio subjetivo, esse aqui é mais objetivo. Agora, o ponto todo é que o azul, o rosa e o sépia, sei lá que cor é essa, quem produz isso é a mesma LLM. Ela está refinando a própria resposta. E aí tem 35 páginas de exemplos, eles pegam e usam essa ideia do self-refinement em um monte de situações. O que varia de uma situação para outra é o que é um prompt para fazer o feedback e o que é o prompt para gerar o refinamento. No caso de código, o prompt é bem trivial, né? Mas isso vocês olhem no paper, porque tem montanhas e montanhas e montanhas de exemplos. Eu vou ficar aqui 2 horas falando dos exemplos. Em linhas gerais, o loop de self-refinement é bem simples de entender. Porque o que está acontecendo? Esse M daqui é o modelo, o GPT-5. A entrada que o usuário dá. E você tem 3 prompts. O prompt que ajuda a produzir uma resposta original, uma resposta inicial, um prompt para gerar feedback e um prompt para refinar. São 3 prompts que você precisa fazer lá no anexo do P. Então, como é que o loop começa? Como é que o algoritmo vai? Você primeiro produz uma resposta. O Y0 é a resposta original dada pelo modelo, usando o prompt para gerar a resposta, dada a pergunta original. Então, concatenei esse prompt aqui com a pergunta original para gerar o modelo e gerar a resposta. Então, isso aqui é uma notação funcional, que na verdade não tem nada de funcional, é o prompt com a pergunta original e a LLM chamada para gerar a resposta. Aí você fica numa certa interação, né? O que é essa interação? Você vai pegar a pergunta original, a resposta refinada no passo anterior, T, a variável aqui, né? E o prompt feedback, esse prompt aqui. E aí a LLM baseada no prompt feedback, na pergunta original e na resposta refinada do passo anterior, produz um feedback. Ele analisa se essa resposta é boa ou não para esta pergunta. Bom, aí tem uma condição de parada, que é uma condição de parada. Enfim, alguém diz qual é a condição de parada. Se não tiver adequada, um feedback não for positivo, ou alguma condição de parada semelhante, o loop chama então o prompt, chama LLM, passando na área de prompt, o prompt de refinamento, a pergunta original e toda a sequência produzida até agora. O que é a sequência produzida até agora? A resposta original, o feedback que você deu para aquela resposta original, o segunda resposta, o segundo feedback vai por aí afora. Então, isso aqui é um prompt que você passa para a LM, contém a resposta original, o prompt em si, a pergunta original e toda a sequência de respostas intermediárias com os feedbacks. E aí você produz uma nova resposta. Você, LLM, produz uma nova resposta e fica nessa brincadeira. Então, esse algoritmo implementa, no fundo, esse 8 aqui, esse loop duplo aqui.
Esse paper, no fundo, é bem interessante. É meio chato porque tem uma quantidade grande de exemplos, mas a essência está aqui. O que é mais interessante na discussão do paper é que eles usam o mesmo modelo. Vocês não precisariam usar o mesmo modelo. Vocês podiam usar o GPT-5, o Claude, não sei das quantas, podiam usar modelos diferentes, mas eles aqui fazem questão de dizer que é o mesmo modelo que está refinando a própria resposta e dando feedback da própria resposta. Então, o mesmo modelo é usado nos três passos. Mas isso é, para mim, não é essencial nesse processo. O que para mim é importante é você ter um feedback e você ter um passo de refinamento que usa a informação que está no feedback e a resposta anterior. Então, esse refinamento aqui é bem interessante. Aí tem isso aqui é uma explicação do que eu acabei de falar, não precisa mais. Então, no fundo, o que tem de curioso nesse paper, e daí a razão de ter escolhido ele, é que essa história um tanto curiosa, né? Que a mesma LLM faz três papéis diferentes: o papel de gerar resposta, de dar feedback à resposta e de refinar a própria resposta. Não espantosamente, se vocês olharem lá para os 35 páginas de exemplos, o que eles fazem é few shot learning. Eles, para cada contexto lá que eles analisam, e tem uma quantidade grande de contextos, eles procuram identificar uns poucos exemplos que induzem um comportamento esperado para a LLM. Que poucos exemplos são esses? São exemplos para gerar, exemplos para dar feedback e exemplos para refinar. Então, são esses poucos exemplos que, dado o contexto, induzem a LLM a ter esse comportamento que eu estou mostrando para vocês. Enfim, em resumo, eu estou aqui falando há 1 hora e meia, e só cobrir essa parte de metodologia aqui, desse survey aqui. E aí procurei pegar três exemplos, né, de um mecanismo de memória, o outro que era colaboração descentralizada, e o outro que era um exemplo mais ou menos de self-learning. Mas isso daqui é uma das quatro vertentes que esse survey analisa. É só a vertente de metodologia. Tem a questão de avaliação, tem uma coleção de aplicações típicas e tem uma outra questão que a gente não fala nesse curso, mas que é uma coisa bem séria, que é o que acontece quando a gente tem ataques nesses prompts. Tem um nome bonito para isso chamado prompt injection. Então, da mesma forma que a gente tem que se preocupar com vírus no nosso mundo tradicional, a gente tem que se preocupar com os vírus no contexto dos prompts, que são chamados os prompt injections, né, as modificações, é, digamos, danosas dos prompts, né? Então, isso aqui eu não tratei em momento nenhum do curso, mas é um assunto bem importante. Tá? Então, aqui de novo, quais são as referências? Tem alguma coisa a gente vai retornar a esse assunto quando tratado no Graph na quinta-feira agora. Não apareçam na quinta-feira, viu? O Eduardo vai apresentar o Line Graph, que é muito interessante, é o que a gente usa mais hoje em dia para produzir aplicações. Está aqui dentro do ecossistema do LangChain, inclusive o próprio implementação do React, né? E tem mais aqui algumas referências que são outros surveys que complementam o que eu acabei de falar.